Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Quero falar hoje sobre o caminho da gratidão. Aqueles que sentam na mesa da gratidão são aqueles que sentam na mesa da provisão de Deus. Também quero falar, além do caminho da gratidão, quero falar do caminho da ingratidão. É tão tremendo quando você percebe o ministério de louvor adorando a Deus com tanta... Você percebe o Espírito de Deus enquanto eles adoram ao Senhor. E como é bom poder sentir a presença de Deus através da vida deles. Então, a minha alma está extremamente grato por cada um de vocês que trouxeram o céu nessa noite aqui. Foi maravilhoso sentir a presença de Deus através da vida de vocês. Quero dizer para o ministério, vocês são umas bênçãos. Deus abençoe vocês poderosamente. O caminho da gratidão é um caminho de bênção, é um caminho de transformação, é um caminho de profunda mudança. É tão tremendo a gente falar sobre gratidão, porque para falar sobre gratidão, nós temos que pautar a ingratidão. E a maior parte das pessoas vivem um evangelho onde elas não conseguem entender o que é ser grato. E quando eu falo ser grato, é ser grato a todas as coisas, mas aquilo que é principal são a Deus acima de todas as coisas e as pessoas que nos cercam e ao poder que Deus nos dá para viver todos os dias. As pessoas, cada um tem os seus problemas, aqui estão vocês, cada uma de vocês tem os seus problemas. Alguns problemas são difíceis e complicados. O Deus que trabalha no meio da tempestade, no meio dos raios e dos trovões, Ele está aqui nessa noite para esses problemas que ao ser humano parecem ser complicados, para as pessoas parece ser impossível, mas a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. O problema não é o Deus que nós servimos, o problema é o nosso coração. Servimos a Deus com um coração duro, difícil. Servimos a Deus com um coração de escravo, uma mente de escravo, pensamento de escravo. E nós percebemos isso porque a Bíblia nos deixa bem claro. Você vai ver pessoas como Nabal, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Não precisa botar lá, eu quero que você acompanhe isso na sua casa. Leia essa história. Você vai ver que então que Israel passava por uma guerra civil muito forte. E essa guerra civil ela era tão forte que fazia com que todas as pessoas que tinham qualquer tipo de propriedade naquela época, as suas propriedades eram tomadas. E as pessoas viviam um tempo de escassez e miséria. E viviam esse tempo de escassez e miséria. Mas aprove a um homem de Deus chamado Davi cuidar das terras de Nabal. A palavra Nabal quer dizer louco. E a Bíblia Sagrada fala que em determinado momento Davi não pegou nada. Davi cuidava das terras e não pegou uma ovelha. Não pegou nada. E estava cuidando para aquele homem das suas posses. Então Davi manda algum dos seus soldados ir até a casa de Nabal e pedir para ele, olha, por favor, nos dá uma ovelha, a gente pode pegar uma ovelha para me alimentar a mim e os meus soldados, consegue um pouco de comida. Ele não pediu dinheiro pelo sustento que ele tinha dado, não, só pediu um pouco de comida para ele e seus soldados que estavam trabalhando para cuidar das suas coisas. Nabal falou da seguinte forma, olha a arrogância que eles ouvem, você vai ver que ele dizendo, então agora esse homem se rebela contra o seu senhor e vem até a mim para pegar alguma coisa daquilo que é meu. Diga então a Davi que daquilo que eu tenho nada ele vai receber. Nabal tinha uma esposa chamada Abigail. O soldado sai, Abigail, percebendo a loucura que o seu esposo estava fazendo, a ingratidão, o tamanho da ingratidão que seu esposo estava fazendo, não para com Davi, mas para com Deus, que tinha preparado um escape no momento difícil. E Davi era o escape para aquela família no momento difícil. Às vezes não percebemos que Deus se levantou em nosso favor, e quando nós temos que demonstrar um pouco de gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nós não conseguimos. Pelo contrário, nós só sabemos dar pontapé e falar coisas horríveis. E a maior parte das pessoas vive uma vida assim.
reclamando, reclamando, reclamando. Não conseguem, só sabem reclamar de tudo. Reclamam de tudo. Não se colocam no centro da vontade de Deus. E quando Abigail percebe aquilo, ela prepara comida, prepara água, prepara aquilo que eles podiam beber, prepara tudo. Eu quero falar para você, irmão, quando você casar, não erre o alvo. Talvez você queira olhar beleza, queira olhar isso, queira... Não, os jovens que não são casados ainda dá tempo, não é? Os irmãos que não são casados ainda dá tempo. Mas uma mulher sábia edifica um homem. Ela ergue um homem, ela constrói a vida do homem. Ela faz o homem prosperar. E não prospera o homem só... Não, ela é inteligente, ela impulsiona. Quando ela percebe a loucura que ele está fazendo, ela disse assim, isso não vai dar certo. Ela prepara e vai. Só que o jovem chega primeiro. Enquanto o jovem está dando a notícia, Davi diz, vive Deus, vive o Senhor, meu Deus, se amanhã tiver algum homem vivo naquela casa, é porque Deus não existe, porque eu vou matar todo mundo. Mas a ira de Davi se levanta de uma tal forma, e no caminho, enquanto a ira está se levantando, vem Abigail. E diz, Senhor, meu rei, perdoa minha esposa, porque assim como é o nome dele, Nabal louco, assim ele é. Ele é o louco. Ele é o louco por não ter percebido o tanto que tu estás fazendo por nós aqui. Eu trouxe um pouco de alimento. Davi olha para ela e diz, por amor, vive o Senhor teu Deus. Agora nem diz o Senhor meu Deus, ele diz, vive o Senhor teu Deus. Que por causa de ti, eu não chegarei na tua casa. Aleluia. O espírito de gratidão quebra o espírito de gratidão, mas aquele que semeia a tempestade, colhe tempestade. E se existe uma coisa que Deus detesta, é o espírito de ingratidão. Isso o Senhor abomina. Isso é tão profundo que o outro dia chega. E se existe uma coisa que acontece sem Davi fazer as mãos, Deus mata Nabal. Porque o caminho da ingratidão é o caminho de morte, de maldição, de tristeza, de angústia. Esse é o caminho da ingratidão. E quando Davi percebe que ele partiu, o que Davi faz? Vai lá consolar a amada, né? Ele diz, cara, uau! Uma mulher dessa não pode ficar sem um companheiro. E a partir daquele momento, ela se transforma em mulher de Davi. E se tu for olhar na Bíblia, meus irmãos, Abigail foi a pessoa que fez Davi prosperar. Porque era uma mulher cheia de Deus e cheia de gratidão. Eu quero dizer para você sobre gratidão, meu irmão, você que se acorda todos os dias reclamando da chuva, reclamando quando tem sol, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando que as coisas não estão dando certo para você, reclamando que amanhã tem que isso fazer, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando. Quando você começa a reclamar, você traz o inferno para dentro da sua casa, o inferno para dentro da sua vida, porque você não entendeu que todas as coisas já deram certo para você. Como assim, meu irmão? Mais de 3 trilhões de conexões neurais. Todos os dias elas têm que acontecer para você abrir os seus olhos. Dizer que as coisas não estão dando certo para você é uma blasfêmia.
É uma blasfêmia porque tudo já deu certo, você ainda consegue abrir os teus olhos, você consegue mudar a tua vida através dos teus lábios, e hoje o teu papai está nesse lugar, e ao entrar no santo dele, você vai tocar no teu pai, e o teu pai que te vê em secreto vai abençoar a tua vida, porque enquanto existe vida, enquanto existe o ruach de Deus sobre os teus pulmões, existe esperança de uma mudança, uma transformação sobrenatural sobre a tua vida. Agora só não existe transformação para o espírito de ingratidão. Irmãos, estamos vivendo um dia que é um dos dias terríveis, é a preparação. Yom Kippur é dia 3. Irmão, se você soubesse, o seu coração não estava... Deus está com o livro da sua vida na mão dele. Ele está com o seu livro da vida. Você é o autor da sua história. Você pode escrever uma história totalmente diferente do que foi todos os anos. Mas o que nos faz, nós plantamos as mesmas coisas, e a Bíblia fala, aquele que semeia tempestade, aquele que semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo, eu disse, tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Estou aqui como seu pastor, seu mentor, alguém de Deus para falar sobre a sua vida. Nunca fui um homem murrinha, Deus o sabe. Sempre tentei trazer uma mensagem que saísse direto do coração de Deus, pedindo para Deus, eu sempre pedi para Deus, Senhor, me usa, Senhor. Me usa, Deus. Às vezes fico meio apático, porque Deus, Ele muda a palavra, e eu estudei tanto, eu digo, Deus, por que tu mudaste a palavra quando eu subi no altar? Aí Ele vem e fala comigo, porque hoje veio uma pessoa diferente, e eu precisava falar com ela. Aí eu entro no coração do meu amado, e entendo que uma alma para Ele vale mais que o mundo inteiro. Então, eu me coloco na minha condição de servo e sirvo a Ele, pregando a sua palavra, não de acordo com a minha vontade, porque eu já declarei para Ele, seja feita a tua vontade, assim como os anjos a cumprem lá no céu, eu quero fazer a tua vontade aqui na terra. O problema é quando nós perdemos este senso de gratidão, esse senso de amor, esse senso de entendimento. E é terrível isso. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir uma palavra que venha da parte de Deus. Eu espero que essa mensagem gere em você uma energia, uma presença tão forte de fé, que enquanto nós estivermos ministrando nesse culto e você abrir a tua boca, os milagres do Senhor já começam a reviver sobre a tua vida. Cada nervo, cada célula do teu corpo, cada átomo da tua vida pode trazer mudança, pode trazer renovação, porque não existe nada impossível para o teu Deus, não existe nada impossível ao poder da gratidão. A ingratidão muda decretos. A gratidão muda desígnios. Existe um Deus que está no céu, olhando para você, olhando para a igreja. Isso é tão poderoso, que Paulo estava no lugar mais pobre, na igreja mais pobre, pregando para a igreja mais pobre daquela época. Em determinado momento ele percebeu que a igreja mais pobre, era a igreja que mais amava Deus. Porque ele diz que eles traziam as ofertas mesmo sem ter condições. Tem pessoas que são murrinhas dentro delas, elas não entendem que o maior ato da igreja, e eu sei como é que funciona isso.
Eles levantam as mãos, eles adoram, e eles cantam, eles fazem tudo. Mas quando chega na hora de olhar para a igreja deles e perceber, poxa vida, essa é a casa do meu pai. Eles constroem palácios, constroem as suas vidas, gastam com tanta coisa, e quando chega na casa deles, sabe, eles... Quando você percebe o espírito de ingratidão, não sei quanto a você, meu coração, ele se enche de profunda tristeza pelo fato das pessoas não entenderem. O que é amar a Deus? Pelas pessoas não estarem conectadas no espírito. Porque só faz esse movimento quem está conectado no espírito. Para ele não é obrigação, é ato de amor. É ato de fazer parte de algo que é maior do que ele. E ele que faz tanto para lá, não faz nada para cá. Deus precisa mudar o nosso coração como igreja. E a gente que tem esse papel de falar tão bom, porque se ama e fala de amor, mas a gente não tem amor por Deus, pelas coisas dele, e fala de amor que os outros não têm amor, mas a gente não tem nenhum. A gente é ingrato ao Senhor com as coisas dele. E eu estou falando isso porque quando você vai para Josué, você vai ver Josué, irmão, enquanto Moisés, que era o servo de Deus, saía do meio do arraial e ele levava consigo a tenda. A Bíblia deixa bem claro que o povo lhe via pelas costas. O seu povo lhe via pelas costas. Povo que quis apedrejá-lo. Povo que tentou apunhalá-lo. Lhe viam pelas costas com pedras. Ai de Moisés, se a fumaça da glória não descesse sobre aquele templo. De Moisés, se relâmpagos e trovões não descessem naquele tempo. Ele seria sumariamente apedrejado, destruído em seu corpo. Um líder que havia resgatado aquele povo do meio da escravidão, que tinha levado eles para um lugar, seria profundamente destruído. Por quê? Porque o povo ao qual ele levou, retirou eles daquele lugar, que lhe vinham pelas costas, mas junto com ele havia um menino chamado Josué. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus vai preparar os Josués no nosso meio. Deus vai preparar a sua glória no nosso meio. Deus vai colocar sobre essa igreja um espírito de gratidão tão profundo que as portas do inferno não prevalecerão, não só contra esse lugar, mas contra todos que aqui estão. Oh, aleluia! A Bíblia Sagrada fala que quando a glória vinha, Deus chegava até Moisés. E sabe quem estava no centro, junto com Moisés? De cabeça baixa, sem olhar para a presença da glória de Deus. Oh, aleluia! Não ousava olhar aqui, ó. Mas ele estava no lugar, ele estava junto, ele estava no meio. Quem está na borda, quem está fazendo fofoca. Quem está na borda, meu irmão, é quem tem pedra. Quem está na borda, meu irmão, é quem tem taco, é quem tem lança, é quem tem espada. Quem está no centro, quem está no centro da presença de Deus. A verdade é que no caminho da gratidão, qualquer um de nós tem que começar a fazer que tipo de pessoa, que tipo de escolha que eu estou fazendo dentro da igreja que eu congrego. Eu sou a pessoa que fico na borda, ou eu sou a pessoa que quero ficar no centro. O centro é mais difícil. O centro é complicado.
As pessoas vão dizer, tu é isso do pastor, tu é isso da pastora, tu é isso desse, tu é isso daquele, tu é isso do fulano, tu é isso ou aquele outro, eu já ouvi tanto. Mas Josué não queria saber de nada. Ele só queria estar no centro. Centro da presença de Deus é lugar de cura. Centro da vontade de Deus é lugar de milagre. Como assim, pastor, meu irmão? Deus está nesse lugar. Meu irmão, o Espírito de Deus está nesse lugar, o Espírito de cura está nesse lugar, a unção do nosso Deus está nesse lugar. Cada molécula do teu corpo precisa sentir isso, cada molécula do teu corpo precisa ser grato pela cura, restauração, prosperidade e bênção que Deus irá derramar sobre a tua vida agora. Com uma atitude do que? De fé. A fé é firmamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É algo, é um poder sobrenatural que nasce no teu coração. Uma certeza tão inabalável que podem vir notícias ruins, tu continua crendo. Deus está comigo, meu milagre já aconteceu. Deus está comigo, meu milagre já aconteceu. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Aleluia! Que Deus derrame um vento nessa igreja do seu espírito. Mas não é qualquer espírito, não. É um espírito de gratidão. É um espírito de ruach de Deus. De transformação que seja capaz de mudar a história, começando a partir da tua história. Porque não são todos que querem estar no centro. Tem aqueles que querem te ver pelas costas. Haverão. Cabe a ti querer estar no centro da vontade do Pai. Porque o centro da vontade do Pai é o lugar de cura. E aqueles que estão na volta, às vezes, estão só olhando, estão só espionando para ver, e ainda dizem entre eles, vamos ver até onde vai. O inimigo se levanta para te dizer, vamos ver até onde vai. Mas eis que eu te digo no nome daquele que me trouxe aqui. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir sobre a tua vida todos os seus projetos. E tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Meu irmão, hoje é tempo de milagre, Deus preparou esse lugar, e a unção de cura, a unção de transformação já está passando no nosso meio. Aleluia, aleluia. A Bíblia deixa bem claro. Certo momento, Jesus está na sua casa. E a Bíblia é tão tremenda porque ela deixa alguns recados para nós. De uma forma indelével. Para nos marcar. Alguns recados poderosos para nós. E a Bíblia deixa bem claro no livro de Marcos. Deus estava ali em sua casa e a unção de cura estava naquele lugar. Olha isso. Deus e Jesus estava pregando ali e a unção de cura. A unção de cura estava naquele lugar. Mas o lugar estava cheio de gente que não estava nem aí, não tinha o espírito de gratidão, estavam ali medindo Jesus, medindo se ele era tudo aquilo que ele é. Talvez você venha nesse culto para medir e não acredita que Jesus é tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus que te cura, é o Deus que te salva, é o Deus que te prospera, é o Deus que abençoa a tua vida. Ele é o grande eu sou, e diante dele nada, nenhuma potestade, nem o principado, nem doença poderá ficar de pé sobre a tua vida, porque ele é tudo aquilo que você precisa, na hora que você precisa. Esse é o Deus que está nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. A unção de cura estava ali. E ninguém foi curado. Eu digo para você, a unção de cura está aqui.
Aí nós podemos terminar esse culto sem ninguém estar curado. Que loucura! Porque para estar curado tem que estar no centro. E a Bíblia Sagrada fala que tinha uns homens com seu amigo numa cama há tanto tempo, e o amigo dizia para os quatro, dizendo: tudo bem, meus amados, tudo bem, meus queridos, me deixa aqui. Tem muita gente, eles disseram para ele: o que, te deixar aqui? Não, tu só sai daqui caminhando. Aquele que pode curar está lá. Ô, meu irmão, como nós precisamos de pessoas que entendam o que é estar no centro da vontade de Deus. Como nós precisamos de pessoas que entendam que no centro da vontade de Deus há milagre, porque essas são as pessoas que vão te levar não para a borda, mas para o centro da vontade de Deus. Essas são as pessoas que valem a pena estar perto, aquelas que te levam para o centro da vontade de Deus, aquelas que pagam preço para que você esteja no centro da vontade de Deus. Eles sobem no telhado, arrancam as telhas e colocam aquele homem pelo centro. E Jesus, olhando eles, ora, e todo mundo sabe o que acontece. Aquele homem que entrou pelo centro foi curado. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Porque a gratidão, o caminho da gratidão prospera. O caminho da ingratidão mata. Sucedeu depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Israel, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Siron e ao rei de Aksaf. José, meu filho. Meu filho. Está viajando? Eu falei 11? Bota só um. Meu filho. José. Está tudo certo. Excedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun. Excedeu depois da morte de quem? Quem era Moisés? Quem era Moisés? Servo do Senhor. Segundo a minha palavra, aquele que creu nesse culto já está debaixo de uma bênção que é sobrenatural, que vai te alcançar. Deus, se precisava de uma liberação, Senhor, e eles me têm como seu pastor, eu estou liberando toda a sorte de bênção, Deus. Quem precisa ser curado, quem precisa de prosperidade, agora, no nome de Jesus, já vai recebendo aí, porque segundo essa palavra, é o que vai acontecer. Oh, aleluia. Excedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor só fala com aquele que ele reconhece do centro. Oh, aleluia! Deus fala com José porque ele reconhece. Deus reconhece a unção que havia sobre a vida dele. A unção de quem arrumava, enquanto os outros queriam ver Moisés pelas costas, ele arrumava tudo. Se prostrava diante do Senhor, fechava os seus olhos e dizia: eu sei que eu não posso ver, mas eu estarei na presença. Oh, glória! Eu estarei no meio, eu estarei no centro. Eu sei que eu ainda não posso ver, mas eu estarei no centro da vontade de Deus e vai chegar a hora. Oh, aleluia! E o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés.
Às vezes a gente se esquece que a gente tem um pastor que nos ama, que paga um preço por nós. E a gente perde essa capacidade de entender que nós deveríamos estar no centro, do lado do nosso pastor. Não nas bordas. Que o lugar das bordas é o lugar mais fácil. Mais fácil de ser cristão é nas bordas. Difícil é estar no centro, irmão. O centro é um lugar de cansaço, o centro é um lugar difícil de estar. Vocês podem ter certeza, o centro é desgastante. E o que não impede de uma desistência sempre é o amor a Deus e principalmente o amor às ovelhas. Eu vou dizer para vocês, irmão, eu amo cada pessoa, inclusive as que não me fazem bem. Eu as amo e oro por elas. Por vezes elas não me fazendo bem. De verdade. Mas eu as amo e digo, eu oro por todos. Oro profundamente. Eu oro. Isso é uma coisa que Deus sabe diante de Deus. Eu oro por todos. Eu reconheço o nome de todos. É difícil o centro, meu irmão. O lugar do centro é o lugar mais complicado. Mas Josué estava no centro, servindo Moisés, até o dia que Deus olha para ele, porque ele estava ali e diz, a partir de agora não é tu que vai servir Moisés. Sabe por quê? Olha só. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai, meu filho. Até o 5. O 5 é poderoso demais. Todo lugar que pisar e plantar, a planta dos vossos pés, isso já... Daqui você sai com esse poder aqui, meu irmão. Todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, o Senhor já está te abençoando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora de você, pela fé, pautar naqueles lugares, pisar naqueles lugares, lá no nome de Jesus, pela fé. Olha isso. Vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, segundo essa palavra. Oh, glória, recebe aí. Desde o deserto do Líbano até a grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Agora olha isso, versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Olha, recebe aí. Oh, aleluia. Sabe por que Deus está falando isso? Porque haverá resistência para que tu possa tomar posse do teu milagre. O inferno irá se levantar, mas ele pode se levantar, mas ele vai cair. Sabe por quê? Porque ninguém te poderá resistir. Oh, aleluia, aleluia. Ele já está falando isso que ele está dizendo, vai ter resistência. Eu não estou dizendo que vai ser barbada, mas eu estou te afirmando, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, oh glória a Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Oh, aleluia. Oh, aleraba sobe candaraba. Edabiondaraba sobe. O caminho da gratidão é um caminho de presença. O caminho da gratidão é o caminho da presença de Deus. O caminho da obediência é o caminho da presença de Deus. O caminho do centro é o caminho da vontade de Deus. Assim como ele foi com Moisés, ele está dizendo, eu vou ser contigo. Ninguém. Olha a pessoa que está do seu lado, diga, ninguém poderá te resistir. Em que momento, pastor? Todos os dias da tua vida. Oh, aleluia. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor não vai te deixar. E toda a resistência do inferno será quebrada com a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque tu escolheu o caminho da gratidão. Quem escolhe caminhar em gratidão, reconhecendo a grandeza daquele que o chamou, é aquele que viverá não o natural, mas viverá o sobrenatural, viverá o milagre, o caminho da gratidão. Eu fico imaginando aquele homem ali, levado pelos seus amigos numa cama, ele dizendo para os seus amigos, porque uma pessoa que sofre sabe que você se sente tão pequeno que você não quer atrapalhar. Então você diz, amigo, eu não quero atrapalhar, me deixa aqui, tudo bem. Não deu certo dessa vez, não deu certo dessa vez. Eu fico imaginando os amigos que estavam no Espírito sentindo que havia algo naquele lugar, pois a Bíblia fala que existem pessoas que sentem e existem pessoas que não sentem nada, porque o lugar estava lotado, estava tão lotado que não tinha mais acesso a Jesus. Às vezes a igreja está tão cheia de pessoas que não permitem o acesso real a Jesus. Então precisa se levantar alguém que seja capaz de retirar as telhas e dizer, se não tem um caminho para o centro, eu vou criar um caminho para o centro da vontade de Deus. Mas, meu amigo, hoje tu sai daqui saltando, hoje tu sai daqui pulando, hoje essa cama não é mais um lugar para deixar você paralisado, hoje essa cama não é mais o teu lugar de morada, hoje esse lugar não é um lugar que te impede mais, porque hoje o milagre de Deus não irá resistir, não irá fazer, oh, glória a Deus, com que o impossível possa acontecer na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, hoje é noite de milagre. Diga, hoje o inferno não poderá te resistir. Tinha alguém que estava paralisado aí, irmão. Sabe por quê? Porque hoje eu estou tirando telhas nesse lugar. Seu pastor resolveu tirar telhas nesse culto. E dizer para você, esse é o lugar de milagre para a tua vida. Jesus está no centro e existe uma unção aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Quem você é? Aquele que escolhe a borda da ingratidão? E é por você que sempre uma coisa nova tem que acontecer. Ou você é aquele que escolhe o centro? Que Deus levante pessoas que escolham o centro da sua vontade aqui, irmão. Porque as pessoas que escolhem o centro, fatalmente elas reconhecem o lugar de bênção, o lugar de cura. Eles reconhecem a unção do lugar. As pessoas que se acostumaram já estão pelos lados. Já estão pelas bordas. Elas estão como aquele paralítico esperando a hora que o anjo toque na água. Elas estão, e elas sempre têm uma desculpa. E a desculpa delas é colocar a culpa no outro, dizendo que quando o anjo toca nas águas, eu não consigo chegar a tempo, o outro entra no meu lugar. Aí Jesus chega e acaba com tudo, né? Porque ele diz, o que tu quer que eu te faça? Jesus está aqui, mas você acredita em Jesus ainda? Você acredita que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Então, meu irmão, saia da borda, venha para o centro. Porque é no centro que a presença vai reconhecer a unção que existe sobre a tua vida. É no centro que o propósito de Deus irá acontecer na tua vida. Os amigos colocam baixando pelas cordas. Em sincronia. Quando eles descem até Jesus,
A vida daquele homem era antes e depois que ele se encontrou com Jesus. Antes de se encontrar com Jesus, ele vivia uma vida de dependência dos outros, emocional, dependência física, dependência de todas as formas que você puder imaginar. Existem pessoas que hoje estão atravessando esse tipo de vida, dependência. Dependem disso, dependem daquilo. Mas o Senhor irá liberar sobre a vida de alguns aqui nessa noite, aqueles que se colocarem no centro, um espírito de vitória tão forte que o inimigo não poderá te resistir. E se o inimigo não resiste, não é porque tu está parado numa cama, é porque você ousou se levantar, para fazer tudo aquilo que Deus te prometeu. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus preparou o teu milagre nesse culto, Jesus preparou a tua provisão nesse culto, Jesus preparou algo novo para você. Agora a pergunta é: quem você é aqui? Aquele que está na borda ou aquele que escolheu o centro? E se você escolheu o centro, eu sou teu amigo que abriu, tirou as telhas fora. Eu sou teu amigo que diz: não vou nem te botar de cordinha, porque já foi esse tempo, estou sozinho aqui, vou te jogar debaixo lá, caia lá. Pega aí, Jesus! Vai! Pode ter certeza que a forma que você chegou aqui não será a mesma forma que você vai sair daqui desse culto hoje. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem. Se ele preparou essa mensagem é porque ele queria que eu entregasse a você. E se ele queria que você ouvisse é porque você precisava ouvir. Não é tempo mais de ficar estagnado. Não é tempo mais de agir como um louco, como Nabal. E tratar com ingratidão aquele que te entregou tudo. Mesmo tendo tudo, não entendendo nada. Reclama ainda, mas tu consegue enxergar. Reclama ainda, mas acorda todos os dias. Reclama ainda, mas hoje comeu churrasco. Aí vai ter uns que vão dizer: hoje eu não comi, só comi pudim. Bife ali na mesa. Rapaz, tapa bem dado nos beijos. Hoje na Coreia do Norte tem gente morrendo porque pegou a Bíblia. Tem missionários cristãos que hoje perderam as suas vidas entrando pelos morros querendo levar a Bíblia para os coreanos. A igreja precisa voltar a falar de coisas difíceis, de temas que são relevantes. A igreja precisa de mais pessoas no centro do que pessoas nas bordas. A igreja precisa de pessoas que estejam no centro, que aprendam que às vezes é preciso servir alguém. Porque Moisés servia a Deus e Josué servia a Moisés. Servir a Moisés lhe deu autoridade para servir a Deus depois. Não queira estar na borda, queira estar no centro. Quem está no centro é o que monta a tenda. É Deus falou comigo agora aqui, sabe, irmão? Não tinha reparado nisso. É o que monta a tenda. Imagina Moisés velho, né? Deveria olhar para José e dizer: pô, que legal esse guri. Tá comigo aqui, meu filhotinho. Os filhos dele não estavam, mas José estava. E montando as tendas. Talvez Moisés
por medo tenha dito: fica para mais afastado, porque tu sabe que é raios, é fogos, é tudo. Deus é terrível, sabe disso? E ele falava: não, eu vou ficar aqui no centro. Pode deixar que eu não vou nem olhar, mas eu vou ficar aqui. Oh, aleluia. Eu fico imaginando essa cena, porque quando Deus descia e começava a falar com Moisés, eu fico imaginando, ele olhava aquele menino ajoelhado ali do lado, ele falando com Moisés, daqui a pouco algo chamava a atenção de Deus. Pois é, Moisés, esse povo lá falando de tal, é um fofoqueiro sem vergonha, ordinário. Eu acho que eu vou tirar ele do meio de vocês, que ele tá achando, não, senhor, o que eles vão dizer? A Bíblia fala que era um homem manso demais, Moisés. Não, calma aí, senhor. Não, joga um foguinho lá, mata uma meia dúzia lá. Não, calma, senhor, vai dar certo. Eu vou falar mais um pouquinho lá, vai dar certo. Ah, então tá bom, então tu fala lá e coisa e tal. Daqui a pouco ele olhava, tinha um menino ali de joelho. Não é só de joelho, em obediência. Sabe por que em obediência, irmão? Porque se algum daqueles dias que ele fizesse aquilo, ele tivesse uma coisa chamada curiosidade, que toda pessoa carnal tem, curiosidade, ele teria abrido um olhinho e olhado para o lado. Sim ou não? Sim ou não? Tinha sido pulverizado. Mas ele ficou todo o tempo em obediência. Moisés disse para ele: por favor, meu filho, não olha, porque se tu olhar, tu será consumido. Ele disse: sim, senhor, eu vou ficar aqui só sentindo a presença. Eu não vou olhar. Será que era obediente, irmãos? Será que era obediente, irmãos? Que Deus levante pessoas no meio, que aprendam a obedecer a Deus, a sua palavra, que aprendam a crer em Deus para estarem seguros, mas que principalmente aprendam a crer nos seus profetas para poderem prosperar. Existe uma palavra que está sendo deslocada desse altar para a sua vida. Importa que ela impacte de forma positiva a tua vida. Importa que isso aconteça. Mas para que isso aconteça hoje, o Senhor te apresenta alguns detalhes que são cruciais para que essa palavra se transforme numa verdade na sua vida. Você tem dois exemplos aqui, Nabal e Josué. Você tem exemplos daqueles que ficam na borda, olhando a liderança pelas costas, ou aqueles que escolhem amar a tenda e ficar no meio. Aquele que fica no meio tem unção de autoridade. Diga: o Senhor está derramando sobre a tua vida a unção de autoridade. Diga aí. Que tipo de autoridade? Autoridade de presença. Presença de quem? Não do pastor Kleber, da presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que tu empreender a fazer, presença de Deus. E a presença de Deus é aquela que não te deixa. E quando as coisas ficam difíceis, elas não te desamparam. Aqui neste lugar, hoje, Deus está mudando ciclos. Deus irá levantar pessoas aqui hoje, aqui, irmãos. Pessoas que simplesmente querem estar no meio. Pessoas que vieram até aqui estavam paralisadas e hoje, através dessa palavra, talvez o seu pastor seja um daqueles amigos que digam: Jesus está no centro, a unção de cura está aqui, e se a unção de cura está aqui, nós vamos te colocar no centro da vontade de Deus existe cura, o paralítico caminha, o surdo escuta, o cego começa a ver, no centro da vontade de Deus as coisas acontecem. Aleluia! Aleluia!
Deus irá levantar aqueles dispostos a estar no centro da vontade de Deus. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por ter escolhido esse culto para falar assim conosco. Obrigado, Deus, por levantar pessoas que eu sei que hoje irão se levantar. O Senhor está tirando da borda e colocando no centro, linhas de frente, pessoas como Josué, que irão se levantar, e depois que tudo acontecer, quando chegar no dia em que elas cumprirem toda a promessa, todos os propósitos de Deus, e chegar o tempo do descanso, elas vão poder dizer: eu não sei quanto a vocês, se vocês quiserem servir os deuses que estão por detrás do Jordão, se vocês quiserem se lembrar dos alhos, das cebolas, o problema é de vocês, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não saio do centro da vontade de Deus, eu não saio do lugar da presença, eu não saio do lugar da comunhão, eu continuo. Oh, aleluia, 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 aleluia. O espírito de cura está nesse lugar. O espírito de provisão está nesse lugar. Deus está nesse lugar. A pergunta é: qual a sua escolha? Quem você é aqui? Quem você é aqui, o ingrato ou o grato? O grato é aquele que diz: obrigado, Jesus, por ter entregado a tua vida por mim lá na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque a tua morte lá na cruz do Calvário e a tua ressurreição ao terceiro dia me deram livre acesso ao meu Pai que está no céu. Obrigado, Jesus, porque eu não teria condições de chegar à presença do Pai se não fosse por teu intermédio. Obrigado, Jesus, porque tu estás no centro, e se tu estás no centro, a unção de cura está ali, e se a unção da cura está no centro, do centro eu não vou me retirar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque eu me aposto dessa unção. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Oh, aleluia. Você tem tempo, nós temos tempos nessa noite. Meu irmão, o Espírito de Deus está aqui. Você tem tempo, abre a sua boca, pelo amor de Deus, meu irmão. Saia da borda, meu irmão. Saia da borda do lugar de observação, entre para dentro do centro da vontade de Deus. Não observe ninguém, não, meu irmão. Entre você no centro da vontade de Deus. Saia do lugar de observação. Entre para o lugar da presença de Deus. Não olhe para o lado nem para o outro, meu irmão. Eu te convido agora a entrar no centro da vontade de Deus, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se existe uma certeza, é que Deus está aqui, e se Deus está aqui sobre a sua vida, se tem duas pessoas, uma perto da outra, aí pelo amor de Deus, eu lhe convido a dar as mãos, dá a mão para essa pessoa que está perto de você aí, porque a Bíblia fala de 2 ou 3, eu convido você a dar as mãos, porque se existe uma coisa bem certa, é que quando as mãos se coloquem em seus pés, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Existe sobre a tua vida, sobre esse lugar, uma unção. A pergunta é: você vai se apropriar da unção que Deus preparou? Como assim, pastor? Ele é o grande eu sou, está nesse lugar. O grande eu sou está nesse lugar. Pastor, mas por que o grande eu sou? Porque o grande eu sou é exatamente aquilo que tu precisa, no momento que você precisa, na hora que tu precisa. O grande eu sou está aqui. Então, meu irmão, se tu acredita num grande eu sou, te aproprie. Ei, Balá!
Yobialaba Sore Candaraba Laba Sobaraba. Oleande Candaraba Laba So. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Ora Laba Sote Andará. Pai, enquanto o teu povo adora, abre os teus lábios, Deus começa a fazer milagres. Começa a curar agora, começa a se tocar, retirando a depressão, retirando a angústia, a amargura. Então, Deus, que você aproveitou esta época conosco enquanto tu estás aqui. Se tu estás aqui, Deus começa a passar no meio do teu povo, começa a curar.
Senhor tirou da porta, trouxe para o meio. Hoje o Senhor trouxe para o meio, hoje o Senhor trouxe para o centro da sua vontade. Aqueles que foram colocados por Deus, porque pode ter certeza que eu tenho servido a Deus e servido a vocês. Com a minha vida, tenho entregado o melhor dos meus anos, buscando servir vocês melhor. Não fica pensando que a busca por estudo é uma busca de orgulho, não. É uma busca de alguém que quer servir melhor os seus. Glória a Deus. De alguém que sabe que pode ter responsabilidade porque quer servir melhor. Eu quero servir-os melhor. E vamos servir juntos aqui nesse lugar. Juntos. Todos nós. Juntos. Amém? Hoje não deu para nós queremos arrumar a igreja, hoje não deu que choveu hoje ontem. Semana que vem, se alguns irmãos puderem estar conosco, nós estaremos terminando a nossa churrasqueira lá. Já, graças a Deus, terminando de pintar o salão. Nós vamos reativar o nosso lugar de comunhão. E vai ser tão maravilhoso porque vocês terão um lugar para comemorarem seus aniversários, seus dias, sua igreja. É um lugar de comunhão. Nós teremos um lugar para estar juntos. Não para fazer fofoca, mas para compartilhar das coisas boas de Deus. Não para criticar, mas para nos edificar, nos construir como seres humanos melhor. Porque convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Irmãos, hoje nós teremos a eleição aqui na igreja. Meu pai está doente, não pôde estar, ele está de cama. Até acho que ele